Ok, agora sim, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais uma live aqui pelo Guia Brasil América. Você é meu convidado para acompanhar esse bate-papo pelos próximos minutos, de repente pela próxima hora, porque a gente vai falar exatamente a respeito de algo que te interessa. Sempre aqui no Guia Brasil América a gente vai ter coisas muito legais para vocês, para ajudar você no seu dia a dia aqui nos Estados Unidos. E para você que está no Brasil e pensa em vir para os Estados Unidos, e precisa de repente de um auxílio, seja como você viu hoje a nossa live com a Carmen Arce e com o Fernando Melo. Agora eu quero trazer um outro, como é que eu posso dizer, um outro profissional, um outro produto que eu tenho certeza que você vai gostar, mas eu não quero tratar como produto não, porque isso aqui é aquele tipo de coisa que você tem que ter sempre à mão, que é aquela pessoa para falar para você, deixa que eu resolvo, mas não é picareta. Não é picaretagem, não é aquelas coisas que você vê na internet, não. Isso aqui é muito sério. Principalmente quando se trata dos seus documentos. Quem nunca quis ter alguém que chegasse para você, por exemplo, você vai fazer uma aplicação para a universidade, precisa dos documentos da sua escola e você precisa desses documentos traduzidos aqui. O Walter vai resolver para você. Tá com um problema na certidão de nascimento do seu filho? Ele vai resolver para você. Ah, não, olha só, eu me casei e quero que esse casamento tenha validade também lá no Brasil. Ele vai resolver para você. Então assim, você que está em Orlando, por exemplo, ou você que está em Boston assistindo essa live, e precisa muito de alguém que faça um serviço que muita gente chamava de despachante, mas eu acho que assistente pessoal, eu acho que é mais a palavra, porque tem coisas que ele faz que não tem muito a ver com essa história não. Mas vamos fazer assim, ó, eu vou apresentar o Walter Otávio que está aqui, você vai ver ele agora. Walter, tudo bem? Muito tudo boa bem. Tarde. Muito boa bom tarde. Ter você aqui. A gente está aqui em Miami, detalhe, num lugar estratégico, que é em cima do consulado brasileiro. Ele já vai explicar isso. Porque primeiro nós vamos fazer aquilo que todo mundo tem que fazer. Pegar a live lá. Vamos lá. Vamos lá na live. A gente pega a live e faz o quê? Faz a... Vai no Guia Brasil América primeiro, né? Isso. E agora vamos dar um share aqui. Exatamente. A gente pega e dá o share aqui na live. Copia o link e dá um share cada um na sua página. E já aproveita e já chama todo mundo para vir assistir a live do Guia Brasil América, que está começando agora, então dá tempo de você chamar todo mundo para tirar as dúvidas. Você pode fazer a sua pergunta, tá? Ah, o áudio está estourando? Tudo bem, a gente pega e diminui o áudio, então já que o áudio está estourando, a gente baixa o áudio aqui. Pronto. Agora o áudio está bom, ótimo. E aí é o seguinte, olha só, deixa eu botar aqui, você vai entrar lá na página da CBTV agora. Só para te avisar, a página da CBTV já vai mostrar você lá. Deixa eu aproveitar aqui. Live do GBA. E a gente aproveita para transmitir aqui também. Compartilhando agora. Que bom, as pessoas vão chegar e eu já vou aproveitar para chamar os meus grupos de WhatsApp, vocês que vão chegar agora para participar da nossa live. E é muito fácil, a gente aproveita para fazer o compartilhamento agora, porque aí o que acontece? Você vai conhecer um pouco mais desse trabalho que é simplesmente sensacional. Olha só, deixa eu adicionar aqui, colocar para frente, dar um forward. E aí a gente vai chamando as pessoas. Enquanto isso, as pessoas vão chegando e já vão se colocando na nossa plateia virtual para poder fazer as perguntas que vocês sempre quiseram fazer. Enquanto isso, eu vou apresentar o Walter para você conhecer um pouquinho mais do trabalho que ele faz aqui. Walter, eu queria só, antes de mais nada, primeiro, Walter Otávio, da Mr. W Concierge, tá aqui. Ele é a cara e o logo ao mesmo tempo em pessoa. E assim, Walter, surgiu de uma necessidade tua primeiro, né? Surgiu. Essa semana eu estava num grupo que disseram assim, de onde é que surgiu a ideia da Mr. W Concierge. É um serviço que a gente teve 3 caminhos. O sonho, porque se você não sonha, você não realiza. A necessidade, a gente percebeu que pessoas tinham necessidade de assistência, de alguém que falasse o idioma por elas, ou alguém que prestasse algum serviço pessoal e de confiança. Né? Então a Mr. W foi crescendo de tudo isso. Hoje o nosso escritório fica aqui no mesmo prédio onde está o consulado. E uma das coisas que a gente mais faz é assessorar pessoas que precisam resolver alguma coisa, mas querem evitar o tempo delas, querem ter um serviço bem feito por um profissional de confiança. Mas assim, tipo o quê, Walter? Vamos supor, qual que é o seu métier hoje, o mais pedido dos serviços que as pessoas têm?
Hoje nós temos 2 serviços, 2 carros grandes. Um primeiro, eu vou falar ele depois, eu vou falar do segundo, que é justamente o de receber pessoas, receber brasileiros que estão indo para cá, pessoas que querem uma orientação correta, justa, alguém que está se mudando, que quer conhecer a cidade com um olhar diferente, alguém quer que uma pessoa receba eles, que acompanhe eles nos lugares, que abra uma conta, que leve você num advogado, alguém que queira que alguém de confiança faça um serviço por ele. Quer dizer, você faz aquilo que todo mundo, que muita gente chamava de assessoria, que erroneamente chamam de assessoria, porque não deixa de ser. Mas é tudo que você precisa fazer, abrir uma conta no banco e pegar um número de telefone, de repente encontrar como é que faz para você, de repente, registrar o seu carro que você acabou de comprar, para não ser enganado. Levar o seu pet para outro país. Você faz esse trabalho de pet também? Claro, a gente tem várias histórias até um pouco interessantes de pessoas que de fora daqui me ligavam e falavam assim: Walter, eu preciso que você mande os meus cachorros que eu comprei nos Estados Unidos e que você cuide de tudo, de toda a vacinação, de toda a documentação e que você faça chegá-los até aqui para nós, que são cliente da gente do Caribe, e eu quero que esses cachorros estejam aqui com a gente para passar o ano novo. Isso aconteceu no final do ano e a gente acompanhou tudo. Fomos, buscamos no veterinário, levamos no breeder, que é o criador do cachorro, fizemos absolutamente tudo para que os 2 cachorros, tem fotos no nosso site e tudo mais, chegassem bem. Outra coisa é um assessor, eu sou um assessor pessoal. Sim. Você me diz o que você precisa em Miami. Nós temos pessoas que nos ligam e falam assim: Walter, eu quero me mudar para Miami, eu quero conhecer a cidade e eu gostaria de ver a cidade com os olhos de quem mora em Miami. Eu quero conhecer como é que vocês vivem, quero saber se eu posso me adaptar. Então a gente prepara, a gente recebe os nossos clientes, a chegada deles no aeroporto de Miami e a gente cuida de toda a agenda deles para que eles se sintam tranquilos. Eu preciso ir até um advogado, mas eu gostaria que você nos acompanhasse. Nós agendamos, nós acompanhamos e nós damos um follow-up. Nós somos uma ponte. Eu posso dizer que é como se fosse um trabalho de um secretário executivo. Exato, é meio parecido com isso, sim. Porque você vai fazer a agenda, você vai cuidar de tudo para que a pessoa não tenha problema e não perca o seu tempo, otimize o seu tempo para as coisas que ela tem para fazer aqui. Exato. Inclusive a hora de comer, inclusive a hora de ir para a praia, enquanto eles estão na praia, você tá na fila do consulado, por exemplo. Muitas vezes estou, né? Essa é a vantagem, né? Você pode fazer isso tudo sozinho, né? Ou você pode contratar alguém que vai cuidar de tudo, né? Os nossos clientes só vêm quando nós temos algum serviço ao consulado, por exemplo, e que o nosso cliente vem, toda a papelada dele já está pronta, tudo já está acompanhado, agendado, e nós, inclusive, acompanhamos ele para que se sinta seguro, né? Esse eu acho que é a maior parte do nosso trabalho. Deixar que você fique tranquilo. Na realidade, assim, o consulado, aí gente, até vou explicar para vocês uma coisa. O consulado, ele tem todas as instruções para você fazer sozinho. Mas por conta de uma vírgula, talvez você tenha que voltar 10 vezes ao consulado. Porque você fez sozinho, não prestou atenção, foi um pontinho diferente, vai lá, tem que pagar tudo de novo, fazer de novo, e vai e volta. Isso é chato. É aquilo que eu falo, muita gente me procura e fala: Paulo, você preenche o DS? Eu falo: eu preencho o DS. Mas por que eu vou botar o Paulo para preencher o DS? Ou o Walter para fazer isso? Se na realidade eu posso fazer sozinho. Porque o Walter tem toda a experiência do mundo e com certeza você não vai precisar fazer 10 vezes. Claro, lembrando que no caso de visto, só quem aprova é o consulado americano, é o agente consular. Mas nesse caso, como a gente está falando do consulado brasileiro, se você está pedindo um passaporte, é muito importante que seu passaporte venha correto. Se ele vem com uma diferença de letrinhas no seu nome, já dá problema. Pode ser que sim. Hoje em dia o consulado tem ferramentas que estão ajudando muitas pessoas que vêm por conta própria. Checa os documentos, informa você. Mas eu queria, antes de mais nada, deixar claro uma coisa. Que nós, como Mr. W Concierge, como serviço de assessoria pessoal, e por a gente falar dos serviços ligados a documentos, que nós não temos nenhum contato, nós não temos nada ligado ao consulado ou nenhum outro consulado. Nós fazemos trabalhos junto ao consulado italiano também. Nós fazemos trabalhos junto com outros órgãos públicos nos Estados Unidos, aqui em Miami principalmente, mas nós não temos nenhuma ligação. O que nós fazemos? Cuidamos de todo o processo para você
e te representamos. A única ligação que ele tem é que ele sai do elevador aqui, ele dá um passo, ele está dentro do consulado. Exatamente, né? A gente está aqui para atender você, a gente está aqui para atender o cliente que chega aqui, que precisa de uma necessidade. Money order. Money order, a gente, o que tem a Você money corre order? atrás e vai atrás Tudo, se precisar. tudo. Não, a gente entrega todo o processo Eu tô pronto perguntando da pro money cliente. order, sabe por quê? Porque ele tem uma história e eu vou contar pra vocês que foi, né, tipo, aquela situação. Você precisa de uma money order e você não tem aquela situação assim de ter alguém do teu lado pra te ajudar. Ele encontrou alguém que ajudou. Na verdade, a ideia foi diferente. Quando eu cheguei aqui, Você a tava ideia... sozinho, sem ter chance, sem ter ninguém pra fazer aquilo, Sem né? E você nada. sentiu a necessidade. Exatamente. O negócio é ter necessidade, tá aqui, ó. Você tem necessidade, ele vai e faz pra você. Dúvida. Casamento, normalmente a pessoa casa e casa nos Estados Unidos. Quando ela vai pro Brasil, ela tá casada. Não. Quer dizer, casar nos Estados Unidos, Mas o que ela tem que fazer, Valdo? ela tem que regularizar a situação dela. Isso você Tá? faz. E isso a gente faz. A gente vai preparar toda a documentação dela e a gente vai até mesmo acompanhá-la para que ela tenha a certidão dela de casamento feita aqui no consulado. E depois, se ela precisar também, ela precisa de alguma forma homologar esse casamento. Muitas vezes acontece muito com divórcio. Aham. Ela precisa homologar isso no Brasil. Então, a gente hoje tenta fazer uma ponte para que a pessoa se sinta assistida. Tá, e no caso do divórcio é a mesma coisa? A mesma Mas é o coisa. divórcio aqui e lá ou o divórcio lá e aqui? Se Tem você- diferença? Se você fez esse divórcio aqui ou lá, você vai ter que homologar isso. De alguma forma, você vai ter que dizer, olha, não estou mais casado. Imagine uma situação. Entendi. A pessoa se casa aqui, tem todos os papéis daqui, Aham. e fala assim, no Brasil eu não quero ser casada. Não é assim. Você, de certa forma, mas você precisa regularizar, regulamentar a sua situação. Eu estava outro dia no consulado, no itinerante lá em Orlando, e me falaram de uma certidão de vivo. Que você tem que provar que você está vivo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. O que é essa certidão? E o que tem que ser feito no caso dessa certidão? O atestado de vida... É isso mesmo, atestado de vida. Você tem que provar que É você é vivo. lógico, porque muitas pessoas têm benefícios. Ah, entendi. Né? Benefícios do INSS, benefício de alguma aposentadoria. Eu tenho algum benefício e eu tenho que provar regularmente que eu estou vivo para eu continuar recebendo esse benefício. É o normal, é o procedimento. Então a pessoa precisa, muitas vezes, ela tem que vir até o consulado, agendar, preparar os documentos dela que comprovem quem ela é, um passaporte com a sua identidade. Ou, hoje em dia também, é possível, os consulados em muitos países criaram uma coisa chamada apostila de Haia. Né? É uma regulamentação. Antigamente as pessoas vinham sempre aos consulados para consularizar um documento e mandar para o seu país. Hoje em dia é possível evitar isso desde que você notarize o seu documento, apostile o seu documento e mande. Várias situações diferentes. Quer dizer, você tem uma série de regras, inclusive, Sempre. também. E é aí que as pessoas erram quando fazem sozinho, na maioria das vezes? Muitas pessoas não têm conhecimento, ou muitas pessoas não têm tempo, ou muitas pessoas não buscam a informação, ou não querem buscar, ou simplesmente são levadas a caminhos e a suspeitas e tudo mais. O que a gente faz é uma pesquisa séria, tudo isso baseado nas leis, no que diz o consulado ou qualquer órgão público, para que a gente possa encontrar a solução para a pessoa. Tá, agora Correto, me fala, né? eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem a respeito de carteira de motorista, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu posso renovar minha carteira de motorista sem estar no Brasil ou isso não existe? Hoje ainda não existe essa possibilidade. Não, Ainda isso não. Né? Mas você tem que, normalmente, quais são os documentos que dá para você regularizar estando aqui? Por exemplo, carteira de profissional de trabalho, venceu, uma carteira de um sindicato. Vamos supor, eu sou do Sindicato de Jornalistas, Ok. do sindicato que é a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas. Mas minha carteira vai vencer, vamos supor, em dezembro de 2018. Eu tenho como renovar estando aqui? Não, infelizmente não. Talvez Entendi. o que você tenha que fazer, você vai ter que buscar as regras do órgão a qual você pertence. E essa assessoria você dá. Aí eu posso te ajudar com tudo, né? Entendi. Eu quero encontrar a minha certidão. Hoje é fácil, hoje é muito fácil encontrar uma certidão. Não era. Mas não era, né? E muitas pessoas, às vezes, chegam com certidões aqui plastificadas, né? Isso são documentos nem aceitos, não são aceitos Nem pelo para consulado. tradução? Nem para tradução. Se você vai utilizar uma certidão sua plastificada, esse documento não vai ser aceito.
Então muitas pessoas chegam aqui falam assim, olha, tá aqui, mas tá plastificado. Quando a gente fala não pode, fala, vou abrir. Não abra, isso vai se romper, isso não existe. Nós pedimos uma segunda via atualizada para você. Quando for necessário a apresentação desse documento, a gente vai fazer esse documento chegar para você, né? Então, ó, deixa eu aproveitar e falar o seguinte, ó, muita gente tem problema com CPF. CPF cancelado é um problema na vida de qualquer um. Assim. E aí, esse você regulariza? Esse eu regularizo, né? E como é que funciona? A gente vai investigar por que não está regularizado. Muitas vezes é porque você deixou de votar, né? E você deixando de votar, não foi isso. Você não justificou o seu voto. Você simplesmente foi lá, não votou, não justificou, e é possível que você tenha alguma pendência com a justiça eleitoral. Né? O que a gente faz? A gente instrui a pessoa, na maioria das vezes, alguém para buscar uma delegacia eleitoral na cidade dela, né, para regularizar isso. Você precisa ter alguém no Brasil fazendo isso? Muitas vezes, sim, claro. Claro, quando envolve alguma coisa, por exemplo, o Paulo Sérgio, se o seu título de eleitor estiver no Brasil, ele vai ter que ser regularizado por lá, por aquela delegacia. Então, gente, eu já vou aproveitar, vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a live, vou fazer a minha consulta quanto ao meu título de eleitor. Eu sei que os prazos já expiraram, não consigo mais votar esse ano. Tô mentindo? Não, era até o dia 9 de maio. E aí a gente estava fazendo até um serviço voluntário de cadastrar as pessoas. Algumas pessoas a gente fez, alguns clientes, de cadastrar para que ele pudesse votar, porque é um direito da gente. Eu não conhecia o serviço do Walter, só lamento, não vou poder votar no meu candidato que eu queria votar. Enfim, que a chance que a gente tem quando a gente está aqui é de votar pelo menos na majoritária, que é a presidência, né? Você pode votar para presidente, não vai dar mais para votar. Mas assim, já estou sabendo que eu posso regularizar. Ainda dá para regularizar, eu só não posso votar nessa eleição, né? A gente pode tentar regularizar, a gente tem alguns casos, mas algumas delegacias estão encerradas. Isso quer dizer que algumas delegacias estão de portas fechadas. Só vai abrir depois da eleição. Exatamente. Porque agora eles estão focados na eleição. Né? E tem muita gente que procura, que quer votar aqui? Tem muita gente que procura, tem muita gente que liga e fala assim, o meu título é de lá, mas eu sei que eu posso votar. Né? Não, você não pode. Você antigamente tinha um sistema que com antecedência você se antecipava que ia para uma cidade, avisava na delegacia e poderia votar. E votaria para presidente. Por exemplo, nós brasileiros que vivemos nos Estados Unidos e que temos o título de eleitor registrado num consulado brasileiro, podemos votar para presidente. Uma dúvida grande. As pessoas confundem assistência pessoal com assistência para troca de status de visto, por exemplo. Chega muita gente para você e fala assim, ô Walter, já que você faz, você não faz para mim a mudança minha de status? Acontece, é lógico que acontece. E você faz esse tipo de serviço? Geralmente não, a gente encaminha a pessoa. Esse também é o nosso papel, né? Entendi. Eu vou te encaminhar um profissional. Você não está deixando de fazer o seu serviço. Não. Por isso que eu falo, gente, é barba, cabelo e bigode. É tudo junto. Eu recebo ligações, Walter, eu preciso encontrar um advogado da minha confiança, com quem falar, eu preciso encontrar um contador, eu quero me mudar, né? Mas eu quero de uma forma legal. A gente vai... Agora a gente entrou num outro assunto. Aluguel. Você orienta, por exemplo, a pessoa que vai entrar num apartamento, Walter, eu não estou entendendo isso daqui... Você pode traduzir esse contrato para mim? Eu tenho aqui um material que chegou para mim, mas eu queria ver ele traduzido bonitinho por alguém de confiança. E isso é muito importante porque são letras legais. Exato. Nós não estamos falando de mudança de contrato que seria um advogado. Mas, por exemplo, eu tenho um documento que seja do aluguel ou de um aluguel de um freezer para o seu trabalho, alguma coisa assim. Essas traduções você também faz? Tradução, vocês podem mandar uma tradução para a gente não só faz isso, como a gente notariza também. O que é notarizar? Notarizar é buscar uma pessoa que é reconhecida pelo Estado, que ele pode ver a sua assinatura e pode dizer, eu confio na assinatura dele. Eu vi, por exemplo, se você precisa assinar um documento, né? Você apresenta o seu documento, você assina na frente do notário e ele vai dizer, eu vi Paulo Sérgio assinando aqui. No Brasil seria o reconhecimento de firma. Seria parecido com reconhecimento de firma. Justamente. Que daí você faz, que é reconhecimento de firma, qualquer outro, quando autenticação de documentos. Autenticação de documentos. Tudo isso a gente faz. Por exemplo, acontecem muitos casos de pessoas que nos ligam e falam assim, Walter, eu tenho uma procuração para fazer, eu preciso deixar todo o documento preparado, eu tenho todas as informações.
Falo mais uma vez, tudo isso você pode fazer sozinho, você pode procurar os seus caminhos, mas nós deixamos tudo preparado, de acordo com aquilo que a pessoa espera dessa. Sim, sim. E a gente vai mostrar para ela, revisar com ela, encaminhar ao consulado. Ah, é uma procuração pública. Eu vou te dar um outro nome, poupa-tempo. É um poupa-tempo, Sabe né? por quê? Porque poupa-tempo, a gente precisa de tempo. E aquilo que eu disse alguns minutos atrás, enquanto você vai estar na praia curtindo as suas férias, porque às vezes as pessoas estão aqui curtindo férias, precisa resolver um pepino que, puxa, vai tomar um tempo absurdo, cara. Outra dúvida. Vamos supor, se eu precisar que você me acompanhe, nesse caso da certidão de nascimento, que precisa estar o pai junto. Você vai. Como é que seria o processo para esse registro da criança, por exemplo? Um processo para um registro de nascimento. Porque é diferente. É diferente. Cada documento tem a sua preparação, tem o seu formulário, nós temos que agendar, nós temos que seguir todas as regras. E é isso que nós fazemos. No caso de uma certidão de nascimento, os pais que tiveram um bebê aqui, eles têm uma certidão de nascimento do registro deles aqui. Junto com esse documento, com documentos dos pais e com a presença de um dos pais, pelo menos, que vem até o consulado e assina na frente do agente consular. Toda essa documentação é feita. Em uma hora ele sai daqui já com o registro de nascimento, quando está tudo correto. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. São dois registros? É o registro americano e o registro brasileiro? Ele tem duas cidadanias, né? Ele tem duas citizenships. Ele nasceu aqui, mas os pais passam o direito para ele de ser cidadão brasileiro. Então é um processo muito mais rápido do que o próprio processo americano. É um processo rápido, é um processo fácil, é um processo simples, né? Nós deixamos tudo e aí depois, com a certidão de nascimento da criança, os pais emitem um passaporte brasileiro para o bebê. Geralmente são 2 serviços. Passaporte de criança é algo que rotineiramente você tem que renovar, né? Você tem sempre estar renovando pela idade, pela mudança e tudo mais. Eu não sei, eu acho que tá aqui, ó, a Tânia falando aqui, ó, muito bom, informações precisas. Aí tá o Celso Russo. O Celso, inclusive, tá tirando os passaportes da mãe dele, que tá vindo pra cá de turista mesmo pra visitar, tá querendo carregar minha mãe junto. E eu tô nessa coisa. Dúvida. A pessoa tá lá, e a mãe tá lá e ele tá aqui. Você consegue orientar a mãe, na realidade, o que ela tem que fazer? Você faz essa ponte, ligar, olha, dona fulana, você precisa tirar o seu passaporte. Você, mesmo ela estando lá, você consegue fazer o passaporte da mãe, do irmão, ajudar nesse processo, por exemplo? Quando é passaporte e quando a pessoa nos autoriza, né? E a gente seguindo todas as regras do consulado, nós podemos tirar toda a documentação. Tanto e orientar a família. Exatamente. Há exceções, né? Pode haver exceções que faltaram documentos, onde o consulado pode virar e falar assim, olha, eu exijo que a pessoa esteja presente. Pode haver uma exceção assim. Quando é muito difícil comprovar documentos, toda tudo está ok para tirar um passaporte novo. Mas nós temos casos de sucesso, porque nós aqui podemos atender Flórida, a Costa Rica não, perdão, Porto Rico. Sim. E as Ilhas Virgens Americanas. Olha. Toda é o que atende este consulado brasileiro de Miami. Então você precisa ser residente em um desses locais, tá? Então a gente consegue fazer isso para adultos que não queiram vir até aqui. Muitos clientes falam, olha, eu não quero mandar por correio, eu quero que você mande alguém retirar o documento conosco. A gente retira toda a documentação com a pessoa. A gente evita ao máximo que ela tenha qualquer preocupação. Como é que as pessoas te acham? Eu sei que a gente fica fácil de ir até o Guia Brasil América e te encontrar lá como o Mr. W, né? Mas as pessoas que já estão aqui em Miami vão encontrar todas as informações no Guia Brasil América. Mas é só chegar no consulado. Hoje as pessoas te conhecem por causa do bigode? Eu acho que sim, né? Se eu tiver o bigode, ninguém vai me reconhecer aqui no prédio. Mas assim, é fácil de me encontrar. Claro, a gente fica aqui no 13º andar do prédio do consulado. A gente tem a nossa rede social, a gente tem Facebook, Instagram. Mas o que eu percebo, o que é melhor de todo o meu trabalho é o boca a boca, né? Hoje a gente tem 1 milhão de modos de fazer o cliente saber, mas ele
ele só sabe quando ele tem uma experiência com você. Tem uma coisa, muita gente fala que é muito difícil de agendar as coisas no consulado, eu sei que você não tem absolutamente nada a ver com o consulado, mas aquele tempo que a pessoa pede para tentar fazer o agendamento, você pode fazer. A gente vai atrás disso para ele, ele não precisa fazer nada. E aí, só que assim, você fez o agendamento, você avisa ele, olha, você precisa estar lá tal dia, se ele precisar estar lá, senão você mesmo já vai e já faz. Em tudo ele vai ser acompanhado, em tudo ele vai ter parte do processo. Olha, nós aplicamos, nós estamos pedindo o agendamento dos seus documentos. Olha, chegou o agendamento, o consulado oferece tais datas, né? Podemos ir. Podemos nos juntar, olha, você precisa vir. E semanalmente, né, além de clientes nos pedem com antecedência, né, há um tempo, mas há que se entender também que a quantidade de brasileiros que vivem na Flórida hoje é muito grande, né, por isso que muitas vezes se demora um pouco mais, mas eu acho perfeitamente normal. Eu trabalho com o consulado italiano, por exemplo, e a espera deles está para outubro, setembro. Isso, né, né? O que eu falo para as pessoas é, antecipe-se. Né? Você vai ter uma viagem, você não sabe se vai ter uma surpresa aí, né? Você não sabe se vai ter uma oportunidade, porque o melhor é você ter seus documentos regularizados. Bruno Pereira está fazendo uma pergunta aqui, ó. Preciso de uma autorização de viagem de menor. Tenho somente a certidão dela comigo e sou o pai responsável individualmente. Você consegue ajudar? Claro que a gente consegue ajudar. Se ele tiver a guarda dela, a gente vai conseguir comprovar com isso, com os documentos. Com a certidão, é provável que a criança a gente precisa saber onde está, né? A gente precisa saber se ele tem a certidão dela com ele. Ok. E o passaporte? Ele é o pai responsável. E ele precisa de uma autorização de viagem de menor. Essa aqui é a pergunta dele. Perfeitamente. A gente consegue fazer a aplicação, o agendamento. E aí ele tem que vir e assinar na frente do agente consular, depende da cidade onde ele estiver. Dependendo está em que lugar, Bruno? Já responde pra gente aí. Porque daí ele dependendo da pressa também, a gente pode pedir através de apostilamento, como eu te expliquei. E o que é o apostilamento? O apostilamento é uma coisa simples, mas é uma certificação de que o notário é real. Imagina nos Estados Unidos, onde muita gente pode ser, todo mundo que é residente, todo mundo que é cidadão, pode ser notário, né? Você faz um curso para isso, para você poder notarizar. Imagina que amanhã você leva esse documento para o Brasil, por exemplo, tá lá com uma estampa de que eu sou notário, e oh meu Deus, me forte a palavra agora, né? O cartório, o local, ele vai falar assim, olha, eu não sei quem é esse notário aqui, quem é essa pessoa? O apostilamento ele faz isso. Nós mandamos um documento, no caso da Flórida, para Tallahassee, onde está o Departamento do Estado. Esse documento vai para lá e o agente vai olhar e fala assim, esse notário aqui, ó, esse notário é o Walter Otávio, ele é notário até... Então, ele vai reconhecer a firma do notário. Ele não vai nem olhar para o seu documento, teoricamente. Entendi. Ele só vai dizer, olha, esse notário eu confio, ele existe, está tudo ok. Ele está falando aqui que ele está em Miami e a filha está no Brasil. Sem problema nenhum. E a gente pode agendar para ele, a gente junta os documentos dele, preparamos os formulários, agendamos no consulado, tudo vai depender das datas da viagem, é lógico. Porque tem os prazos, é lógico, né? Então, assim, mas a gente manda toda a documentação para ele manda para nós, ele tem a certidão de nascimento que comprove. Agora, e amanhã a gente precisa ver a situação dos pais no geral. Se ele tiver a guarda, sem problema nenhum, a gente tem que comprovar isso também para o consulado. Mas pode ter autorização da mãe para viajar, hein? Claro, a gente vai ter autorização do pai e da mãe. Que senão a criança nem embarca. Senão a pessoa do Brasil para cá não embarca. E o Brasil é super sério com isso. E o Brasil é super... Eu respeito muitas coisas que são feitas... rígido, né? Mas são muitas coisas boas, né? Há situações que... Por exemplo, um passaporte de criança, ok? Um passaporte de criança... Se os pais não podem vir ao consulado, nós temos que, além de tirar a documentação, nós temos que mandar apostilar o documento, fazer a representação da pessoa no consulado, e geralmente, se um dos pais não pode retirar o documento, nós já entregamos um envelope para o agente consular, e do consulado, esse passaporte novo já vai diretamente para as mãos do responsável. Estou falando aqui que a gente está ao vivo falando sobre serviços que você precisa e que você tem que ter à mão e que muitas vezes você não consegue saber nem por onde começar.
É uma orientação que você tem para você, que na realidade é um assistente pessoal, que você precisa na realidade de um assistente pessoal, e ele pode exatamente, desde a primeira orientação até deixar o documento na sua mão, que eu acho que é mais importante. Muita gente não sabe, mas todos os serviços do consulado estão lá na página do consulado, mas o Walter pode te ajudar a resolver isso com mais facilidade, com mais velocidade, né, Walter? Eu acho que o fio da meada é esse. Você está em Orlando, você está em Tallahassee, de repente, Jacksonville, em Tampa. Sarasota. Nós temos muitos clientes dessas regiões que falam conosco e a gente deixa tudo preparado, tudo encaminhado, porque tem gente que não gosta de cuidar de todas essas tarefas, né? Sim. Tem gente que gosta de fazer outras coisas e é para isso que a gente está aqui. Tá, agora me diz uma coisa, qual é, porque eu imagino que existe uma fase, um período que é mais difícil, né? Por exemplo, agora a gente está em temporada, então eu já sei que para ir nos parques agora é um inferno. Okay. Existe esses períodos de temporadas assim no consulado também? Agora é uma época que eu acho que tá até boa. Ah, é? Que bom, né? Porque todo mundo já saiu de férias, na verdade, não é? É uma época que a gente recebe muita... Nossa, olha, meu passaporte está vencido, eu preciso viajar, tem como eu viajar, e se eu não tiver, como é que eu faço? Né? A gente recebe... É sempre, né? Sabe que é uma coisa que é muito interessante falar também, além dos brasileiros, é de americanos, canadenses, pessoas que muitas vezes, pessoas ou nacionalidades que precisam de visto para ir para o Brasil. Okay? Hoje o consulado tem um serviço muito bom chamado e-visa, onde a pessoa pode diretamente, o americano, o canadense, ir aplicar para isso. Alguns outros países não permitem através do e-visa. E muitos clientes, muitas pessoas desavisadas, né, acontece semanalmente, vão parar no aeroporto, chega lá, a pessoa não tem o visto e aonde a companhia aérea nem embarca. A pessoa chega, baixa direto aqui no consulado, mas ela precisa ter toda a documentação pronta. Muitas vezes nós preparamos tudo isso, nós aplicamos tudo, orientamos no que a pessoa precisa para que ela consiga fazer a viagem, tirar o visto. Nós temos muitos clientes que vêm aqui por conta disso também. Ah, olha só, a Denise Augusto aqui tá mandando um tchau pra você, um oi. O Beto Braga tá aqui. O Betão tá aqui. O Betão precisa, principalmente criança, né? Criança precisa refazer os documentos, né? Sempre. E aí, a certidão de nascimento, normalmente, Certidão você de fez nascimento. uma vez, já era. Veio de lá do Brasil com a certidão de nascimento, ok. Ótimo. Tá, depois vem o que pra criança, o Walter? A criança, para ela tirar o passaporte dela, né? Os moram O passaporte vence mais rápido, né? O passaporte de criança, né? Depende da idade, né? Uma criança de 1 ano, o passaporte vale 1 ano. Né? 2 anos, 2 anos. E aí depois vai aumentando o prazo. Um passaporte, quando é feito no prazo correto, quando é feito com toda a documentação correta, o consulado dá normalmente, quer dizer, os passaportes são emitidos normalmente com 10 anos de validade atualmente. E aí isso você vai, claro, a criança fez o primeiro passo. Dá para tirar CPF estando nos Estados Unidos? O CPF, a criança? Dá, é possível, a gente faz a solicitação. Inclusive isso é uma norma de quem declara imposto de renda no Brasil, para que não apenas os pais, mas os filhos dependentes também tenham CPF, né? Entendi, aqui, ó, tá aqui, ó, Tânia Sérvulo Vieira tá dizendo aqui, ó, muito bom, informações precisas. A Carla Oliveira Santana também dizendo muito bom. A Valéria Octávia Paris disse, uau, quanta competência. Tá vendo? Só é parente essa. Ah, é mais ou menos, né? Então pronto, a gente fica assim, suspeito, tá vendo? E aí aqui, ó, a Carla diz o seguinte, e por que o atendimento do consulado isso é uma consideração dela, ruim? É pela quantidade de pessoas? Não é que seja ruim, mas é pela quantidade de pessoas? A nossa experiência, assim, nós somos muito gratos, nós entramos, assim, com muita humildade, nós tomamos a fila, seguimos as regras, olhamos tudo, todos os dias há uma mudança, a gente quer estar sempre, a gente costuma falar assim, que a gente está na porta do consulado, né, para justamente pegar qualquer notícia. Então, como é? Não sei, não acredito assim, eu não vejo assim. É porque na realidade você tá lá dentro o tempo todo. É que eu acho que sabe o que é? O brasileiro tem aquela situação de não ter paciência. E aí eu acho que você vai entender na lata
qual é o trabalho do Walter. É para você, de repente... Para você não se estressar, vou ser meu muito amigo. sincero, colega. Depois que você vê o Walter trabalhando dessa forma, com agilidade, resolvendo o seu problema, você vai falar que o atendimento do consulado é incrível. Não é? Porque às vezes a pessoa não tem paciência de ficar na fila esperando. Ou então, se eles inventam a história do agendamento, sempre acaba atrasando um pouquinho. Quantas vezes você não foi no seu médico, teve que ficar esperando um pouquinho mais porque o atendimento anterior deu uma esgarçada? Então o brasileiro ele não tem muita paciência. O Walter é o senhor paciência para fazer mais o ou serviço. menos, né? Não, claro, a gente tem que ter todo e a gente tem todo o respeito pelas pessoas e por aquilo que a gente faz. Mas muitas vezes a gente precisa ir atrás do que as pessoas querem, né? Tem pessoas que não acham documentos, perderam, né? Como é que a gente faz? Tem pessoas que estão casadas, se divorciaram, querem tirar um passaporte novo, mudou de nome, precisa arrumar tudo isso. Botaram o Smith no nome, E aí a né? pessoa chega aqui falando, e aí não escuta o agente consular, não, é porque não funciona. Não é bem assim, né? Se você funciona, precisa ir atrás, ou precisa de um profissional, e é para isso que eu tô aqui. O Marcos está dizendo aqui, ó, indicamos. Já usou você já, o Marco Alberto Parisi? Já. Já usou? Então falando aqui, ó, indicamos. Que bom, né? A gente fica feliz. Eu, a partir de agora, eu já indico, mesmo assim, tipo, eu acho que pro menor, não é questão do menor esforço, que também a gente parece que você vai ser o cara que vai malhar pra gente, a gente vai ficar olhando você malhar, né? Eu quero que você vá pro restaurante, curta Miami é lindo, Flórida é demais, né? Vou entrar numa situação. O serviço do assessor, ele é um serviço que você considera, claro, justo, mas assim, as pessoas devem estar pensando, mas deve ser muito caro, eu não tenho condições de pagar o Walter para fazer isso para mim. A pessoa, eu imagino que cada serviço tem o seu valor. Claro. Mas a pessoa pode pensar que é acessível, é um valor acessível, é tranquilo. É acessível. Não é uma secretária executiva. Não. É um valor acessível, compatível com aquilo que a pessoa espera pagar. E o que a gente sempre procura fazer é, para facilitar a sua vida, se você tem mais de uma pessoa, nós conseguimos montar pacotes, né? Tenho eu. Você imaginou? Se eu for cobrar o mesmo preço para todo mundo, então às vezes há famílias, né? Vem o pai, a mãe com filhos, então você tem que montar preços especiais, pacotes especiais. É lógico que a gente está aqui para ganhar dinheiro, claro, mas há um conteúdo social muito bom aqui. Você estava de voluntário agora há pouco, né? Como voluntário fazendo Exatamente. O título de eleitor. Né? Então o que a gente pode fazer pela comunidade, a gente sabe de pessoas que chegam aqui assim, 5 anos eu não renovo meu passaporte, né? 5 anos eu não tenho esse documento, eu preciso mandar uma procuração, estão querendo fazer isso com a minha vida. Procuração também você faz daqui para... olha só, isso é interessante, tem muita gente que viaja e esquece de fazer a procuração que vai resolver sua vida no Brasil. É uma dica que a gente sempre dá, se você vem para cá para ficar mais do que 3, 4 semanas de férias, ou se vem para estudar, é muito importante que você tenha alguém na sua cidade que seja responsável, nem que seja restrito, não precisa ser uma procuração geral e universal, não, você pode fazer ela restrita, mas que a pessoa possa resolver seus problemas, inclusive bancários, que daí você não consegue. Não, uma procuração pública, por exemplo. Mas eu tô dizendo, mas você não pode ir lá pro cara mexer no banco dele, então precisa da procuração. Exatamente. Então, se você está aqui nos Estados Unidos, você tem alguém que precisa movimentar sua conta, ou ver alguma questão com o INSS, ou alguma questão de poderes mesmo, né? Vender um automóvel lá no Brasil para você, sua residência, cuidar de um testamento, quer dizer, tudo isso, né, é possível ser feito através de uma procuração pública, dando os poderes. O que a gente faz é, além de usar os modelos, o cliente fala assim, mas eu quero que acrescente isso. Eu preciso que seja colocado isso, né? Então a gente vai preparar, analisar com o cliente antes de subir, carregar essas informações para o consulado. Graziano Ribeiro faz uma pergunta aqui para você. Tem como renovar, a gente já falou disso, tem como renovar uma carteira de motorista estando aqui nos Estados Unidos? Uma carteira de brasileira, que eu saiba, não. Eu li alguns sites que talvez isso num futuro próximo possa acontecer. Hoje não há essa possibilidade. Quando automatizar. Sei lá, eu desconheço. Você não pode tirar o seu RG aqui também. Muita gente fala, eu não perdi pode? meu RG. Então, vai lá no Brasil, lá numa delegacia, ou num poupa-tempo. Mas o CPF faz. O CPF a gente consegue, mas o RG não. O CPF ele é colhido, a assinatura, ele é feito geralmente num órgão especial, né, numa delegacia,
no departamento público que faz o RG da pessoa. Que é Tem os seus documentos. E outro documento super importante para quem faz, quem está fazendo os seus 18 anos, a gente tem que fazer o alistamento militar dessa pessoa também. Olha, a gente não tinha falado disso. E isso, inclusive, é pedido muitas vezes. Por exemplo, vou explicar para vocês. Tem uma vaga lá no consulado, na embaixada lá em Washington. Primeira coisa que eles vão te pedir é a sua documentação brasileira em dia. E tem que estar, inclusive, com a carteira de reservista. Tem que estar. Alistamento militar, ninguém lembra disso. Tem que estar com os papelzinhos malditos lá do voto. Não, hoje não precisa mais. Não hoje precisa aqui não mais? precisa mais. Algumas coisas mudaram. Eu tenho 42, gente. Ele tá com 30 e poucos, ele é mais moderno. 46, né? Então, mas não precisa? Não precisa. Hoje não. Hoje esse documento aqui não é necessário. Eu me lembro que lá no Brasil... Você lembra daqueles tinha que ficar guardando aquele negócio por 4 anos, gente? Direto. Joga aquilo fora, papel, pelo amor de Deus. Mas alguns aqui hoje não existe. Então, por exemplo, mas se você é homem, até os seus 45 anos, você vai ter que apresentar o seu documento militar. Enquanto até os 45. 46 já não precisa comprovar isso. Né? Entendi. Geralmente você precisa comprovar através de uma certidão de nascimento, o seu passaporte atual, o RG, documentos que comprovem que você é cidadão brasileiro, para que você possa requerer o seu novo documento. Gente, estão perguntando como é que faz para te achar. O endereço é o guiabrasilamerica.com. Tá fácil para você encontrar ele lá, porque você vai ver a marca, né, o Neto? Tá facinho, você vai ver a marca do Walter, não tem erro, o Mr. W tá aqui em pessoa para te ajudar. Eu queria que você aproveitasse para vender um pouco o seu produto, vender seu peixe. Porque assim, se a gente começar a falar de cada documento que as pessoas precisam, a gente vai aqui até as 10 da noite. A gente vai. Porque você viu quanto documento foi surgindo? Quantos documentos acabaram surgindo aqui na hora da nossa conversa que a gente nem se toca que precisa? E a gente nem falou de documentos do consulado ligados ao consulado italiano. Que você faz também. Que nós ajudamos a pessoa a se inscrever no AIRE, ou mesmo a ela renovar um passaporte italiano dela. Eu falo isso também porque eu tenho esse background, né? Eu vivo aqui como cidadão italiano hoje e tive uma oportunidade excepcional, né? Então, por conta disso, e pelo consulado estar pertinho, a gente também assessora pessoas. Quem está indo para Portugal precisa de documentos específicos? Isso aí você também ajuda ou não? Quem está indo morar em Portugal? Saindo daqui, alguma coisa assim, vai precisar de você também? Estou perguntando agora, curiosidade minha. Porque tem tanta gente indo embora para Portugal. Tem muita gente. Mas de repente precisa de um documento no Brasil antes de ir para lá, você ajeita esse documento. Não, preciso encontrar um documento, preciso encontrar uma solução para um caso. Conversa com a gente vai fazer uma proposta e estudar o seu caso com seriedade. Né? Isso é o mais importante. Acho que a gente fechou, acho que é isso, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui das pessoas. Boa tarde, Paulo, ótima entrevista, um abraço do Edu, obrigado, Paulo, tá aqui o Edu, que tá lá, aliás, o Edu tá nos Estados Unidos, ele não precisou de você, eu sei que correu atrás, olha lá, tá perguntando aqui, ó, é possível obter uma segunda via da minha carteira de reservista estando nos Estados Unidos? Depende onde ela foi tirada. Né? Se foi tirada no Brasil, né? Não, tem muita gente que tira aqui já, né? A carteira de reservista, a gente ajuda muitas pessoas a fazer o alistamento e já pedir dispensa também. Né? Mas quando é uma segunda via e quando isso está no Brasil, é muito mais complicado. O que nós orientamos a pessoa é a buscar o órgão lá no Brasil, pedir para alguém ir lá, se essa pessoa tiver uma procuração melhor, muito melhor, porque muitos órgãos só aceitam te dar um documento se você tiver uma procuração por ela. Eu vou te perguntar, se o filho nasceu aqui nos Estados Unidos, ele é obrigado a servir o exército e ter essa carteira de reservista também? Ele não é obrigado a servir, mas ele faz sim um alistamento e a gente já logo em seguida, nós já pedimos a dispensa. Mas ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado, sempre. Fez 18 anos, você tem que se alistar. Entendi. Olha, senão, não há passaporte. E eu queria aproveitar que a gente está falando tanto de dica e tudo mais. Tem muito brasileiro, tem muita gente que me liga e fala assim, Walter, olha, porque não está dando tempo de eu tirar o documento para tirar o passaporte do meu filho, então eu vou viajar com o passaporte americano para o Brasil. Não, amigo, você não vai conseguir fazer isso. Tá certo? Okay. Porque se você é brasileiro, você só vai entrar no Brasil com o passaporte brasileiro. Se você é americano, você precisa do visto para entrar no Brasil.
É o mesmo caso deles para cá. Não é dado um visto brasileiro para quem já é brasileiro. Você tá entendendo? A não ser que você abra mão da sua cidadania, lá, que é um outro processo. Exatamente. Que a doutora Carmen pode ajudar. Isso, com certeza. Né? Ou algum advogado de imigração do Brasil especificamente. Mas assim, a pessoa, se ela é cidadão brasileiro, ela não pode passar pelo caminho do visto. Aqui, ó. O ano que vem, eu e minha esposa vamos receber a nossa cidadania italiana. O que isso pode nos favorecer aqui na América? Quem pergunta é o Edu. Edu, o que eu tenho que falar é... Doutora Carmen, hoje teve uma entrevista com ela, né? Eu tive a oportunidade, com o meu passaporte italiano, de ter um nível de investimento bem menor para trazer para cá, para conseguir um visto de entrepreneur, que eles chamam, de um empresário, de um investidor, um visto limitado, né, por tempo limitado, e que pode ser renovado. Né? Um brasileiro, normalmente, para ele conseguir um visto mais ou menos parecido, ele precisa geralmente de 500 mil dólares. Um italiano, por exemplo, com 100 mil dólares, uma empresa séria, um bom business plan, né, um bom advogado de imigração, e eu sempre recomendo a doutora Carmen também, ele pode conseguir. Que bom. Gente, então tá aí. Deixa eu ver se tem mais algum. Sempre aparece. A hora que vai terminar, sempre aparece alguém. Ótimo. Vai terminar, vai aparecendo aqui, alguém. Tá gente, é o seguinte, não tem erro, tá? Tá aqui, ó. Esse é o Mr. Concierge. Aí tem o Mr. W, mas tem o site, inclusive, é .com.br, gente. Tá fácil de você entrar lá e falar com o Walter, e você pode entrar também no Guia Brasil América e acabar encontrando lá todos os dados a respeito do Mr. W e também de todos os nossos parceiros, que no fim das contas um acaba completando o serviço do outro e fica muito mais fácil para você encontrar tudo aquilo que você precisa. Então você já sabe, Guia Brasil América, você baixa o nosso aplicativo, tem tudo no nosso aplicativo lá também, e você tem certeza que você vai fazer não só bons negócios, mas vai fazer um bem danado pra sua vida, que é brincadeira. Opa, né, já imaginou? Sair cedinho de lá, de Orlando, de Tampa, de não sei onde. Aqui a gente está aqui para vocês, para cuidar de tudo. O meu maior convite, quando você falou faz uma propaganda do seu business, é dá uma olhada na nossa página do Facebook, o que os clientes falam da gente. Né? Nós temos vários comentários de vários clientes falando sobre a gente. Né? Ou então também busque alguém que já utilizou o nosso serviço para saber melhor quem é Mr. W Concierge. Vou avisar vocês, review de Facebook aqui nos Estados Unidos é coisa séria, já mandou muita gente embora, já derrubou estabelecimento, né, e fez muito mal, inclusive para grandes empresas, então vale a pena você ler. Quando você faz um serviço, coloca um review ali, você gostou, dá 5 estrelas, dá 4 estrelas, justifique. Eles valorizam muito isso e a gente aqui valoriza demais. Ele já tá falando que tem os reviews dele, é igual quando você vai comprar na Amazon, você não fica vendo lá embaixo que falam do produto, é a mesma coisa. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado quem tá aqui ainda com a gente. Olha lá, o Marcos tá falando aqui, ó, o Walter é um lorde. Amigos, ele faz um serviço além do que você precisa, tá lá na nossa descrição, inclusive, que eu ia colocar dizendo que ele fazia além, né? Mas aí não me deixaram colocar que ele faz muito. Mas olha, não sou só eu tenho uma equipe aqui, eu tenho 3 meninas aqui que, olha, elas são maravilhosas e todo mundo que assiste a gente quer fazer a diferença sim, com seriedade e com honestidade e criatividade. O Edu tá agradecendo aqui, obrigado pela explicação. Um grande abraço, um abraço para vocês que estão aí. Fiquem ligados, vai ter sempre uma live bacana para vocês e os vídeos que vão entrar para você se informar e ficar extremamente em dia, up-to-date, como a gente diz aqui, com a sua vida. Obrigado, gente, um grande abraço para vocês, até a próxima. Nossa, muitíssimo obrigado, viu? Uma experiência... Terminou. Muito obrigado.